Olá, colegas. Então, estamos de volta com a parte 3, a parte final da nossa videoaula, né, tratando dos aspectos contábeis específicos para entidades do terceiro setor. Conforme eu falei na parte 2, né, nós temos aspectos específicos de exigência da ITG 2002 quando eu trato de convênios. Esses convênios e contratos, principalmente de repasses, né, de subvenções, recursos com restrição que a entidade está obrigada a utilizar, eles têm geralmente uma previsão muito específica de quais serão esses gastos. Esses gastos, terminado o contrato, né, se porventura sobrar algum recurso, ele geralmente tem que ser devolvido. Mas um ponto que as entidades, não só as de terceiro setor, hoje, né, todas as entidades devem ter essa preocupação, porque isso impacta diretamente, até não só do aspecto contábil, mas e sim a vida financeira delas. É a questão relacionada aos seus passivos contingentes, né? Então, e muitos colegas, né, contabilistas e tal, deixam essa questão mais desapercebida, né, não dão atenção necessária a ela. Nas entidades do terceiro setor, sobretudo, né, para aquelas que trabalham sempre com recursos públicos, ou seja, ela executa muitas atividades, ela, via de regra, e em muitas situações, ela fica responsável pela contratação de diversos funcionários, né? Que depois, ao fim do contrato, eles são demitidos e tal, e o contrato finaliza. Então, ela tem que pensar muito nisso, a questão de estratégia. Por quê? Porque esses convênios, eles geralmente não preveem a questão do passivo contingente. Então, o passivo contingente ficará a cargo dessa entidade. Isso é uma questão de estratégia para a administração, uma questão de gestão, naturalmente. Mas o contabilista ele tem que solicitar à entidade que informe, que passe para ele quais são as contingências passivas, né? Então, nós vamos verificar alguns pontos e como o contabilista pode ter atitude em relação a isso, né? Passivo é uma obrigação presente da entidade, né, decorrente de eventos passados, para o qual se espera que resulte em saída de recursos financeiros no futuro. A diferença básica do passivo contingente é que o passivo contingente, quem está operando, ele não conhece, ele não tem todas as variáveis na mão. Então, o passivo contingente, ele tem, né, uma diferença um pouco mais específica, digamos, em relação ao passivo, né, conhecido de uma forma geral, que é exatamente a dependência de ocorrências, né, futuras, né? Então, ele vai precisar conhecer muito de questões futuras, de questões que não estão totalmente do controle do gestor e, naturalmente, não estão sob o controle do contabilista. O exemplo disso são as causas na justiça, as causas judiciais, de naturezas diversas. Elas podem ser cíveis, elas podem ser trabalhistas, elas podem ser ambientais, né? Naturalmente, quem se faz representar nessas causas são os consultores jurídicos, né? Então, quando inicia uma causa contra a entidade, ela vai ser requerida, né, por um processo civil, por um processo penal, por um processo ambiental e qualquer outra que seja, até na fase administrativa mesmo, ela geralmente, né, vai contratar, em outros casos até por obrigação, um consultor jurídico. Esse consultor jurídico é que vai acompanhar todo esse processo. Então, é esse consultor jurídico que deve dar o prognóstico dessa causa. Então, ao mínimo, uma vez ao ano, esse consultor jurídico deve enviar para a entidade um relatório dessas lides.
E nesse relatório ele tem que classificá-las, ele tem que estimar um valor, ele tem que também estimar a probabilidade, impossível, provável ou remota. Para que isso? Isso vai determinar para o contabilista se ele vai contabilizar, se ele vai efetuar o reconhecimento contábil disso ou não. Lembrando, essa regra inclusive não é específica para o terceiro setor, ela vincula todo tipo de entidade, até mesmo aquelas que não estão enquadradas no terceiro setor. Então, como que principalmente, volto a dizer, o contabilista, aquele que presta serviço, a pessoa de escritório, ele tem que fazer constar isso no seu contrato. Falando assim, olha, você entidade, você está obrigada a me enviar ao menos uma vez ao ano, ou quando tiver movimentação no processo, movimentação relevante, que você me envie esse relatório atualizado dos consultores jurídicos. Esse relatório atualizado é que vai me permitir enquadrar se é possível, provável ou remota. Lembrando que nos casos em que isso pode acontecer, o consultor jurídico pode dizer, falar, olha, eu não tenho como estimar o valor da causa. Esses casos são previstos? São. A norma te diz que você deve efetuar a estimativa com o mínimo critério de segurança. Quando isso não estiver presente, você divulga, ou seja, lá na nota explicativa, a entidade deve informar quais os motivos que a impedem de estimar aquele determinado valor de passivo contingente, ou seja, ela declara que existe um passivo contingente, mas ela não tem como estimar aqueles valores, e ela informa lá quais são esses motivos que a impedem. Mas vamos seguir. Eu fiz esse quadro aqui bem resumido. A norma, a NBCTG 25, ela traz um quadro em forma de fluxograma. Particularmente eu não gosto muito de utilizá-lo, eu montei esse daqui. Eu tenho uma perda provável, ou seja, o relatório do consultor jurídico vai informar qual é a probabilidade de perda. A análise é sempre realizada sob a perspectiva de perda. Então, olha, esse conjunto de informações aqui é provável que a entidade perca. Se é provável, o que a entidade tem que fazer? Ela tem que reconhecer uma despesa, e reconhecer o passivo. Ela vai reconhecer contabilmente, vai impactar, portanto, o seu superávit ou déficit e vai impactar o seu passivo. Situação 2, ele informa o consultor jurídico que aquela causa ela tem a classificação de possível. Então, qual o procedimento que o contabilista deve adotar? Eu não reconheço contabilmente na despesa e não reconheço contabilmente no passivo. Eu apenas divulgo em nota explicativa. Terceira possibilidade, ele informa que a lide existe, mas que a probabilidade de perda é, portanto, remota. No caso da remota, eu não preciso reconhecer nem passivo nem despesa, e não preciso divulgar em nota explicativa. E as contingências ativas, ou seja, é quando a entidade está litigando com alguém, ou seja, ela está requerendo algum valor, e a classificação obedece os mesmos critérios, provável, possível e remota. Contudo, as contingências ativas a entidade só reconhece quando já for praticamente certo que ela for receber esse valor. Então, quando ela já tiver uma certeza considerável de que esse valor será disponibilizado para ela. Via de regra, na prática, ela já reconhece isso quando do recebimento. Então, além disso, outro ponto que devemos nos preocupar é que, ocorrendo essas classificações e a existência desses tipos de processo, naturalmente a entidade está obrigada a divulgar isso em nota explicativa. Lá na nota explicativa, é claro, ela não tem que divulgar processo a processo ou todos eles de maneira muito detalhada. Ela pode segregar, falar, olha, eu discuto processo de natureza civil, de natureza trabalhista, e
Aqueles classificados como provável, né, o montante é tanto, aqueles classificados como possível, o montante é X. Você deve divulgar informação individualizada, por uma questão até de transparência, quando individualmente algum desses processos for relevante, ou seja, olha, dentro do meu montante de perdas prováveis, existe um processo que tem uma relevância maior. Aí você destaca, é um processo de natureza tal e o valor estimado para ele é de tanto. Isso é estático? Gente, não. A cada ano a entidade deve rever, no mínimo, né, a cada ano, ou quando tiver uma movimentação relevante no processo, a cada exercício e a cada movimentação ela deve fazer a reavaliação, a revisão dessas estimativas, tanto de valor quanto de prognóstico, porque o processo, dependendo do seu andamento, conforme a gente já viu, ele não traz todas as informações, né? Não são elementos que estão sob o controle nem da entidade, nem da sua gestão. Então, eles podem ter modificações, ou seja, eu posso ter uma causa que era possível, mas o processo não andou como esperado e ela migrou para provável. O inverso também, iniciou como provável, tive êxito em algumas fases e ele passou para possível, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma nota explicativa que trata disso. Ele comenta sobre essas principais causas e depois ele apresenta um quadro em que ele demonstra a movimentação desses processos, ou seja, os saldos das lides trabalhistas e cíveis e as questões relacionadas à movimentação delas, adições, as reversões e as baixas. Na parte textual, ele informa a questão dos processos com o prognóstico de possível, né? Lembrando que aqueles que são classificados como perda possível, não estou obrigado a constituir provisão. Então, esses que estão aqui são aqueles que têm o prognóstico de perda provável. Perda remota vai aparecer aqui? Não vai, porque perda remota eu não estou obrigado nem a reconhecer contabilmente, em despesa e passivo, e nem a divulgar no texto. Ah, mas a entidade a qual eu sou contabilista, ela não possui nenhum dos processos. Como você, contabilista, vai concluir isso? A administração tem que te fornecer uma carta dizendo que ela não usa o serviço de nenhum consultor jurídico porque ela não tem nenhuma lide, né? Quem faz esse link, essa interface é exatamente a administração. Ela que tem que te informar quais são os advogados, né? Ela que tem que fazer com que esse canal funcione, né? Para que o advogado informe para o contabilista quais são essas leads. Naturalmente, isso não é necessário ter todas as informações detalhadas do processo. Isso pode ser feito em planilhas ou em sistemas e de forma eletrônica também, né? Até mesmo para que você agilize. Feito o primeiro banco de dados, você já tem um auxílio, né? Já tem uma facilidade, ou seja, ele só vai sendo alimentado, tal qual essa nota explicativa informa, com adições, reversões e baixas das movimentações contingentes de cada grupo de processos. Aqui ele somente separou, né, os trabalhistas dos cíveis. Caso você seja contabilista da entidade terceiro setor e ela não tenha nenhuma lide, não tenha nenhuma causa, você necessita de uma confirmação da administração da não existência desses processos. E você vai colocar uma nota explicativa dizendo que não foi reconhecida nenhuma provisão e você não divulga nenhuma causa com prognóstico de possível, porque a entidade não tem nenhuma causa, né? Outro ponto que eu vou comentar aqui, gera muita dúvida e é um assunto complexo e naturalmente nós não vamos exauri-lo totalmente aqui, é o teste de recuperabilidade dos ativos, né? Principalmente para terceiro setor, conforme eu falei, analise a ITG 2002 e analise a NBC-TG 1000, que é a contabilidade para pequenas e médias.
naturalmente, no conjunto completo das IFRS você já tem essa exigência, claro. Mas isso, mas eu sou terceiro setor, recuperabilidade do ativo, eu não estaria obrigado, tá? Obrigado sim. Por isso que eu estou falando desde o primeiro bloco, para você conhecer muito bem a entidade, conhecer muito bem o enquadramento contábil dela e conhecer muito bem as obrigações que você, contabilista, está vinculado. Mas eu não sei fazer o teste de recuperabilidade, eu não domino as competências. Aqui eu só vou fazer alguns comentários, é claro, é um assunto extremamente complexo, extremamente extenso. Mas se você tem que saber e conhecer, e você também tem que informar o seu cliente que você não vai, se for o caso, né, que você não vai executar esse trabalho, que os seus honorários, aquele contrato ali, não cobre a realização desse teste de recuperabilidade. Naturalmente, se você já domina a técnica, se você já tem competência para executá-lo, né, coloque isso em contrato. Eu também me obrigo a. Porque essa questão do contrato detalhe de forma muito clara as questões, né, tanto que você vai atender quanto aquelas que você não vai atender. Isso te ajuda muito no tratamento no dia a dia com o seu cliente, até mesmo para você não ser requerido, né, a algum trabalho para o qual você não esperava, né, não estava previsto, não estava no escopo. Então, teste de recuperabilidade dos ativos. A norma ela traz os critérios que eu posso avaliar pelo valor justo, pelo valor em uso e eu obtenho o valor recuperável. A norma permite que você faça a estimativa da recuperabilidade dos seus ativos, ou seja, do seu conjunto de unidades geradoras de caixa, tanto pelo valor justo quanto pelo valor em uso. A diferença de um e outro, o valor justo seria o valor para o qual eu fosse vender esses ativos no mercado ativo, descontadas as despesas. Valor em uso seriam os fluxos de caixas projetados, descontados a valor presente a uma taxa de juros que foi estudada e seja aplicável à entidade. Eu posso fazer o cálculo dos dois e escolher aquele que seja mais vantajoso. Por quê? Se eu faço via valor em uso, ou seja, fluxo de caixa, fiz valor em uso, o valor em uso deu menor do que o meu valor que está na contabilidade. Se o valor em uso, né, que eu vou comparar com o meu valor de ativo imobilizado que está na contabilidade é menor do que o valor contábil, eu tenho, portanto, que reconhecer uma perda. Se o meu valor em uso for, né, o resultado dele apresentar for maior do que o meu valor contábil, eu não tenho que reconhecer uma perda. Lembrando que essa diferença, quando for maior, eu não posso reconhecê-la no meu ativo, até porque a reavaliação é proibida. Da mesma forma, o valor justo, né? Se o meu valor justo for superior ao meu valor de comparação, que é o meu valor contábil, eu não tenho que reconhecer uma perda. Se o meu valor justo for menor, eu tenho que, né, reconhecer uma perda em relação, o parâmetro sempre de comparação é o meu valor contábil do meu ativo imobilizado. O valor contábil do meu ativo imobilizado, via de regra, será o valor do custo histórico descontado a depreciação. Nesse caso, por que é permitido escolher entre os dois? Eu posso efetuar o teste via valor em uso, fluxo de caixa. Ele não foi muito interessante para mim, ele não foi vantajoso, ele apresentou um valor abaixo do meu valor contábil. Bom, eu posso ir lá então e efetuar a verificação via valor justo, ou seja, a preço de mercado, descontadas as despesas de venda. Esse valor aqui justo, que é o valor de mercado, ele apresentou um resultado positivo, ou seja, ele é superior ao meu valor contábil. Então eu posso escolher como parâmetro o meu valor justo, ou seja, eu não reconheceria uma perda, portanto. Se a entidade decidiu, não, eu vou fazer somente o teste via fluxo de caixa, vou parar o teste por aqui, e ele foi menor do que o meu valor contábil, eu tenho que reconhecer uma perda. E assim, uma parte considerável
de nós profissionais e tal, entende que isso deve ser feito por um especialista, que tem que estar laudado, né? Principalmente ele feito via valor em uso, não é necessário, né? O contabilista pode fazer? Pode, né? Agora, as questões relacionadas a valor justo, como é preço de mercado, aí você tem que verificar. Naturalmente, você pode precisar e necessitar, aí sim, de um conjunto maior de especialistas, até mesmo respeitando as questões legais aí. Então, a obtenção do teste de recuperabilidade via valor justo costuma ser bem mais cara do que o valor em uso. Você tem que sempre formalizar esses testes, seja pelo método, seja pelo outro. Tá? Uma das partes que os contabilistas também confundem muito é que quando você vai ver o capítulo, salvo engano é a seção 27 da NBCTG 1000, que ela fala que se não houver indício de desvalorização, né, nenhuma perda deve ser reconhecida. Né? Você não deve ler a norma somente até esse ponto, continua lendo, você tem que ler a totalidade dela. Por quê? Lá fala quais são os métodos que você tem à disposição exatamente para afirmar, né, que aquela entidade tem ou não tem algum indício de desvalorização. Não basta escrever essa afirmação em nota explicativa, isso está errado, isso tecnicamente está errado, né, uma vez que você não comprovou o teste de recuperabilidade. Né? Naturalmente, como eu disse para vocês, ele requer, essa técnica, né, requer um pouco mais de estudo, um estudo mais demorado, aí volto a dizer, né, requer de nós educação continuada, pesquisa, até porque para efetuarmos esse teste você precisa conhecer algumas fórmulas, alguns instrumentos, como que se obtém a taxa de juros aplicável. Então ele requer uma análise com uma complexidade um pouco maior. Volto a dizer, caso não seja, né, o seu menu de serviços, você não está sendo contratado para esse tipo de serviço, ou seja, os seus honorários, o seu contrato não cobre isso, formalize muito bem essa situação. Então, lembrar dessa questão da seção 27, né, leia ela toda, que lá estarão as principais questões relacionadas ao teste de recuperabilidade. Por fim, eu fiz aqui, né, que a gente falou tanto de normas contábeis, exigências da ITG 2002, ela trata, a ITG 2002, de alguns pontos que nós temos que considerar e vocês devem ficar atentos. Quais são as demonstrações contábeis exigidas? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração da mutação, demonstração dos fluxos de caixa e notas explicativas. Então, assim, a entidade do terceiro setor, pela ITG 2002 e aliada combinada, melhor dizendo, com as demais normas, é exigido, é obrigatório esse conjunto de demonstrações contábeis. Né? Ah, mas eu estou falando isso que parece óbvio e tal. Por que eu estou fazendo esse comentário? Lembra do primeiro, né, lá no nosso primeiro bloco, de como identificar, saber qual a forma jurídica de constituição da entidade do terceiro setor? Por que eu faço esse alerta? Exemplo, se for uma fundação, aqui no nosso estado do Espírito Santo, o Ministério Público exige um sistema, né, ele utiliza um sistema próprio para essas fundações prestar contas. E esse sistema, ele exige, além dessas demonstrações contábeis aqui, a DVA e exige também a DOAR, demonstração das origens e aplicações de recursos. Né? Ah, mas ela, né, estava extinta e tal. Verifique que a norma fala que a estrutura de demonstrações contábeis aplicável. Ela é tanto a que essa legislação, no caso ITG 2002, trouxer, ou a legislação também que o regulador, né, no caso de uma fundação, o Ministério Público trouxer. Então você terá que elaborar, além desse conjunto aqui, a demonstração de origens e aplicações de recurso e a demonstração do valor adicionado.
Daí a importância de você conhecer com antecedência qual é a forma jurídica de constituição do seu cliente e aonde isso vai impactar o seu trabalho. Naturalmente, né, vai te demandar um certo tempo, né, de elaboração, revisão dessas demonstrações contábeis. Então, esse é um dos pontos de atenção. Lembrando que alguns convênios, que alguns contratos também exigem, conforme eu já falei no decorrer dessas videoaulas, questões específicas. Ele exige relatórios específicos, a entidade tem que mandar relatórios específicos para prestação de contas desse convênio, além das demonstrações contábeis básicas, né? Lembrando que essas demonstrações, ela tem uma estrutura própria prevista pela própria ITG 2002. No anexo à norma, você já encontra quais são essas demonstrações com as suas particularidades. Então lá já tem até um plano de contas sugerido e alguns modelos para que você observe. Por fim, e fechando nossa conversa de hoje, fiquem muito atentos às questões de gratuidades, trabalho voluntário, né? Ou seja, se porte de maneira a identificar se a entidade possui ou não esse tipo de operação, se ela utiliza trabalho voluntário, se ela está sujeita a essa obtenção de gratuidades ou não. Para os recursos com restrição, que conforme nós vimos ele tem contabilização diferente e ele impacta o meu superávit ou déficit durante o exercício, durante a existência do convênio de forma diferente de uma doação comum, né? E o próprio teste do impairment, né? Que naturalmente vai requerer que você, contabilista, se especialize, né? Aprofunde mais. Naturalmente, isso daqui vai de encontro a diversas questões de relevância, né? De conveniência. Quanto maior o grau de complexidade da entidade, naturalmente também será um maior grau de complexidade que você enfrentará para elaborar e atender essas exigências aqui. Então, com esses alertas aqui, eu termino, né, exatamente destacando um dos pontos da resolução 1457, que eu falei durante essa videoaula, exatamente da necessidade, muitos colegas acabam não observando isso, e é de extrema importância até mesmo para a sua proteção comercial dos serviços que a gente presta e também da sua proteção jurídica, ou seja, coloque de forma bem detalhada no seu contrato quais são esses serviços, né, que você vai prestar, quais são as suas obrigações. Nunca deixe de formalizar a carta de responsabilidade, né, ela também te oferece alguma garantia e tenha também essa transparência com quem está te contratando, ou seja, quais são os trabalhos, quais são os serviços que você irá prestar, né? E também é uma maneira de você demonstrar para o seu cliente as questões específicas, né, que estão incidindo sobre o terceiro setor, né? Nós vimos aqui as normas antigas, já ficaram para trás há muito tempo e as exigências agora elas são bem maiores, elas trazem um grau de especificidade muito grande, então naturalmente requer um conhecimento técnico do profissional de contabilidade também muito maior. Então eu acredito que aqui nós destacamos, né, dentro dessa possibilidade da duração das videoaulas, os principais pontos que geram dúvidas e os principais pontos que você, contabilista, tem que ter atenção, no mínimo, né, até mesmo para você iniciar uma pesquisa, uma leitura sobre o assunto. Naturalmente, nós não vamos exauri-lo todo aqui, requer um estudo contínuo, um aprimoramento contínuo disso aí. Utilizem-se, né, dessas ferramentas que nós já temos disponíveis, conforme eu falei, que o próprio CFC mantém esse livro, essa obra voltada ao terceiro setor disponível lá na sua seção de biblioteca. Então utilize esse trabalho, que eu acho muito bom, e eu acredito que é esse o caminho. Então agradeço a vocês, até a próxima.